Olá, amigos. As eleições estão chegando. Dia 30, as urnas do TSE vão eleger o Lula. Esse é o meu sentir. Se alguém não pensa assim, sinto muito. Mas acho que a parada está encaminhada para a derrota do Brasil. Eles prometeram eleições limpas, né? Estão aí as eleições limpas, né? O que eu poderia esperar? Evidentemente que eu estou pessimista. Aliás, eu sou um cara pessimista. O meu pessimismo político é especial. Eu comecei a ficar pessimista politicamente em 88, quando foi promulgada aquela infausta Constituição de 88. Eu preparei aqui uma interpretação do famoso Estado Democrático de Direito, a propalada democracia brasileira. E a história é o seguinte: nós temos um padrão, o mundo teve durante muito tempo um padrão de república, de Estado de Direito, rule of the law, as quatro linhas, como o Bolsonaro chama. Essa Constituição, que é bem caracterizada na pirâmide de Hans Kelsen, aquela coisa que a gente aprende na história, ciência política, é uma coisa básica. Lá em cima a Constituição, com um equilíbrio de poderes, separação de poderes, os direitos dos acusados e das vítimas estão abrigados nessa Constituição, há uma presunção de inocência das pessoas até prova o contrário, o judiciário é um poder independente para julgar, independente do rei, do primeiro-ministro, do governante, que for. O povo as pessoas têm direito à reunião, à livre expressão, à livre opinião e principalmente o devido processo legal, a liberdade de expressão. Em suma, essa é a pirâmide de Kelsen, uma pirâmide que mostra uma Constituição limpa. Mas, infelizmente, em fevereiro de 87, se constituiu uma Assembleia Nacional Constituinte no Brasil para fazer uma nova Constituição em substituição àquela Constituição autoritária do regime militar, aquela velha Constituição de 67 com a emenda de 69. Então o povo aspirava, depois de 2 anos de serem frustradas as expectativas do voto direto nos dietas já, naquele movimento de 84, então, em 87 começava, vamos fazer uma nova Constituição. Mas não precisava fazer uma Constituição socialista, e assim foi feita uma Constituição socialista. Aqui eu tenho um quadro para mostrar para vocês, esse aqui mostra um céu com nuvens, um céu bonito, tem uma abstração ali dentro, ali está desenhada ali a separação dos poderes, mais ou menos uma repetição daquilo da pirâmide de Kelsen, está nessa abstração idealizada, então, né? Mas o Estado democrático de direito já é uma adjetivação do Estado de direito. E aqui está o nosso erro. Eu nunca gostei dessa expressão quando ela nasceu. Aquele democrático é uma jabuticaba. Nós não precisávamos de um Estado democrático de direito. Bastava um Estado de direito, como mostrei na pirâmide de Kelsen. Hoje nós estamos justamente vivendo, hoje, nesse instante no Brasil, vivendo um momento que a pirâmide de Kelsen não existe mais. Mas existe o democrático, e só se fala em democracia. A democracia não é a maior ambição do ser humano, não é. Qual seria a maior aspiração do ser humano? O seu bem-estar, a sua felicidade? Certamente. Mas a democracia seria um caminho para lá, não um fim. Eu não vou ir para o céu para encontrar democracia, não tem democracia no céu. Democracia não é um objetivo, a democracia é um meio de transporte. É uma estrada, ôdos, é por onde se chega lá. E nesse quadro aqui, vocês veem que embaixo do povo esperançoso que olha para essa abstração, existe uma raiz, existem os valores que estão em risco, são raízes conservadoras. E o povo começou a pisotear isso, quanto mais olha para cima, com mais força pisa no chão e enterra suas raízes. E ali prosperou a democracia, não o Estado de Direito. O Brasil hoje já ficou vermelho. Quando a gente olha isso, a minha bandeira jamais ficará vermelha. Não, ela já ficou.
O Brasil ficou vermelho, já está no linguajar do povo. Até a mulher do presidente fala em justiça social, ela nem sabe o que está falando. Sérgio Moro, uns anos atrás, falava em justiça social. Isso é um slogan socialista, ele nem sabe o que está falando. O Brasil ficou vermelho, o Estado é democrático de direito. E essa Constituição que nós temos, essa Constituição que nos levou ao atual estado de coisas. Aqui tem um outro quadro que eu posso mostrar bem direitinho, até visualmente. Em 88 nós tínhamos um Estado democrático de direito. O democrático tem uma cor vermelha mais atenuada. Já em 2018 esse democrático está muito vermelho. E a palavra direito diminuiu em comparação com 88. E aí chegamos no Estado totalitário, que começa depois da eleição do Bolsonaro. 2018 até hoje, nós temos um Estado totalitário, o direito não existe mais. É isso que está todo mundo reclamando, o direito não existe mais. E de 22 do ano que estamos aqui em diante, talvez segunda-feira em diante, muito provavelmente, é só o Estado. Porque a palavra totalitário vai desaparecer. Assim como a palavra socialismo e comunismo esteve ausente do debate nacional durante 20 anos, enquanto o PT mandou e deu as cartas. Como o PT de volta, nós não vamos mais ouvir falar nem em totalitário, porque essas palavras serão proibidas. O que nós temos é um Estado democrático de direito, e em cima dela, não é o retrato do Kelsen, é o Alexandre de Moraes mesmo. Ele está lá no pináculo, ele está na ponta, no capsídio, ele está na ponta da pirâmide. Então, nós dizer, do STF, nós somos a Constituição. Eles refazem e fazem a Constituição do jeito que querem. Logo, nós não temos equilíbrio de poder nenhum, nós não temos direito de acusado nem de vítima, nem presunção de inocência. Basta uma queixa à autoridade, o queixoso já é imputado num crime, porque está se queixando. Quer dizer, é automático isso. É o totalitarismo. E por falar em totalitarismo, vamos dar um break aqui para ver se eu consigo ajudar. Autoritário é a pessoa, totalitário é o regime. Esse autos, o próprio, para si, o autismo, por exemplo. Esse é o comportamento do cara que só obedece a ele mesmo, a sua própria razão, e não ouve mais ninguém. É um monocrata, então. Mas esse é o autoritário, o sujeito autoritário. O regime, existe o regime autoritário também. Nós tivemos no Brasil o regime autoritário, é chamado o regime de exceção, porque nós tínhamos uma Constituição autoritária mesmo, não há como negar. E essa Constituição autoritária, ela não incentivava muito a participação política, ela refreava a participação. Ela não deixava soldados votarem, nem menores de idade, fazia restrições ao voto, à participação política, como a gente chama. Já o totalitário, não, o totalitário vive política 100% do seu tempo. Ele acorda pensando em política e termina o dia pensando em política, ele é 100%. Ele vai lá na alma do indivíduo. O totalitarismo, então, se refere ao regime. O autoritarismo também é um regime desse que refreia a participação política. Mas o autoritário é a pessoa. Então eu posso ter um autoritário, um Alexandre de Moraes, por exemplo, dentro de um colegiado. E ele também é uma espécie de pau-mandado do colegiado. Ele não é o excepcional. Hoje a gente faz um ataque ao Alexandre de Moraes, ele é um representante de um colegiado. Esse messianismo, que é uma característica da democracia totalitária, que é o líder messiânico, um Hitler, um Stalin, um Lula, um Fidel Castro, um Hugo Chávez, agora um Maduro, ou qualquer outro líder, assim, que lidera as massas, induz as massas, faz as massas se ajoelharem. Esse sujeito, hoje ele é mais coletivo, ele é um sistema. A democracia totalitária não está baseada mais no messianismo pessoal, nem no autoritário, está baseada num sistema. Então, que no caso do Brasil congrega a alta cúpula da justiça, parte do Ministério Público, Congresso, partidos políticos, Igreja Católica Comunista da CNBB, sindicatos, universidade. Em suma, toda a vida nacional está dentro de um conjunto messiânico. Mas o conjunto não ganha eleições, as eleições são ganhas por indivíduos, por isso que há que se recuperar um Lula.
E isso foi feito assim que o Bolsonaro ganhou a eleição, foi necessário rapidamente uma reação, porque eles foram pegos de surpresa e não tiveram outro remédio senão reabilitar o Lula. Aí veio aquela série de atos cada vez mais autocráticos e monocráticos que nos trouxeram o Lula de volta, tiraram o Lula da cadeia, não o inocentaram, nem foi necessário, apenas tornaram-no elegível, e ele hoje é candidato. É a suprema vergonha do Supremo Tribunal Federal, que fez esse papelão. O Fachin fez isso no dia 8 de março de 21, reabilitou o Lula. O Lula tem todo um conjunto, portanto, o Lula não é o líder messiânico apenas. Ele tem um amparo, que vocês podem ver, assim, para a turma do LGBT, o narcotráfico, os partidários das drogas, a Igreja Comunista, a imprensa safada, a Globo, a CNN, o Datafolha, a RBS, quer dizer, ele tem um conjunto de coisas que estão em volta dele, que o apoiam. Esse é um sistema contra o qual que está derrubando o Bolsonaro. O Bolsonaro está sozinho nessa parada, porque ele não teve tempo de fazer um sistema como os comunistas têm já uma armada há muito tempo. Então é uma luta um pouco desigual. Quando o Bolsonaro desafiou o Haddad em 2018 e ganhou a eleição dele, o José Dirceu se saiu com aquela que, como é que é, nós não vamos, nós vamos tomar o poder. O que é diferente de ganhar uma eleição. Mais tarde isso vai ser repetido pelo ministro Luiz Barroso, que jocosamente ou de brincadeirinha ele acaba dizendo que, pois é, a eleição se vence, se toma. Ele disse isso no dia 9 de junho deste ano. Portanto, o mesmo pensamento, a mesma ideia estava ali, ainda que de forma jocosa, de brincadeirinha. Agora eles estavam ontem, mas no meio da audiência nem deu pra... Eu brinquei com ele que eleição não se ganha, se toma. Se toma. Ele apresentar essa coisa que experiência está com som? Não, pode ser que sim, pode ser que não. Foi assim que o cachorro comeu a mãe dele. Foi assim, brincando. Essa coisa aparentemente inocente, ela leva a atos que depois não tem volta. Então o que é que acontece? Nós vamos ter uma miscelânea, um conjunto de elementos do mundo da esquerda, lá Jorge Soros de fora, o homem das maquininhas eleitorais, da Smartmatic, nós temos Fernando Henrique Cardoso articulando com esses grupos de fora, nós temos ainda Maduro, nós temos o Papa, um comunista, ajeitando a Igreja Católica de olho na eleição do Lula para ele implantar aqui a maravilha que ele pretende. Nós em breve poderemos ter um Papa brasileiro, até por conta disso, a torcida dele pelo Lula é muito grande. E todo esse conjunto de apoio ao Lula nos dá um aspecto de como é rico e florido esse Estado totalitário. Então nós vimos uma escalada de atos autoritários encaminhando um regime totalitário que foi ficando cada vez mais claro. E o Bolsonaro cada vez mais encurralado. Chegamos à ditadura togada, então. Hoje há um instrumento ilegal que eles usam, que é o inquérito ex officio. Portanto, o juiz não precisa mais ser provocado. Para que então o promotor, né? Quer dizer, um ministro qualquer do Supremo deve receber 6 salários, fiz as contas, ele é policial, ele é promotor, ele vai julgar, vai condenar, vai executar, ele é carrasco também. Em outras palavras, ele deve ganhar 5 salários, porque ele tem 5 funções que o velho Estado de Direito não deixava. Essa sequência normal, essa hierarquia de levar uma pessoa a quem foi imputado um crime por uma denúncia até a presença de um juiz para receber uma sentença, tudo isso é feito por uma única pessoa. Isso é o fim da justiça. Ainda hoje eu vi um comentário do Fernão Lara Mesquita, muito inteligente. É uma luta de vida ou morte mesmo, mas a morte também está do lado do Lula e da sua quadrilha. Porque essa quadrilha do STF, o seu puxadinho TSE, e o Superior Tribunal de Justiça não é muito diferente,
essa quadrilha está muito dependente da vitória, porque é a morte deles também, é uma cartada de vida ou morte. Por isso eles usam todos os recursos, todos os truques sujos, todas as fraudes, todas as falsificações, todas as mentiras. E vão nos botar na cadeia, no fundo da cadeia. Não é só o Bolsonaro que vai para a cadeia, o povo brasileiro vai para a cadeia. E cadê a resistência? Bolsonaro fala que vai para dentro das 4 linhas. Mas as 4 linhas, essa metáfora futebolística, eu acho muito infeliz. Ela é a defesa do Estado democrático de direito. Pois eu vou dizer, o Estado democrático de direito é exatamente o que nós estamos tendo. Não está havendo uma violação do Estado democrático de direito, ao meu ver. Desde 88 eu penso assim, aqui está a minha principal diferença. Tu não pode obedecer atos ilegais e inconstitucionais. Se tu baixa a cabeça uma vez, tu está fadado a baixar a cabeça para todo sempre. O Estado democrático de direito é o que está nos matando. Se não fosse esse democrático, nós teríamos uma esperança. A nossa saída, daqui a uns anos, quando as coisas podem melhorar, não sei quanto tempo vai levar isso, eu espero há 34 anos, desde a Constituição de 88, é que nós tivéssemos uma Constituição, um Estado de Direito, só isso. E não tivesse mais esse democrático. A democracia não é um fim em si mesmo. É uma abstração perigosa em nome do qual se comete todos os crimes. A igreja não queimava viva pessoas em nome de Deus, em nome de Jesus, é a mesma coisa. O radicalismo extremo, a idealização extremada, total, holística, omnisciente, omnipoderosa, é isso aí. Nós temos que acabar com esse Estado democrático de direito e voltarmos a ser um Estado de direito. É só isso que a gente precisaria. Isso vai levar anos. A reação não apareceu. Quem poderia reagir dentro das 4 linhas? Não tem como. As 4 linhas não existem mais, são na cabeça do Bolsonaro. E aqueles que o apoiam, os militares que o apoiam, que dão conselhos, não seguem mais esse manual aqui. Esse manual aqui eles não seguem mais. Aqui está a imagem que vocês estão vendo ali no vídeo, mas esse aqui é o manualzinho, esse aqui é o meu exemplar. Está bem velhinho. Eu sou diplomado da Escola Superior de Guerra, turma de 88, Porto Alegre. Isso aqui não existe mais. Olha o ano desse manual, 88, exatamente o último manual decente da Escola Superior de Guerra. Depois disso, eles ficaram democráticos. Está aí a democracia. A democracia não casa muito com o Estado de Direito. Não tem os objetivos nacionais permanentes mais. Se tiver algum militar aqui que está me ouvindo, sabe o que eu estou falando. Os objetivos principais da Escola Superior, a doutrina da Escola Superior de Guerra, não existem mais. Não tem nenhum almirante, general ou brigadeiro que esteja disposto a defendê-los. Ele vai sempre pensar 3 ou 4 vezes. E vai pensar contra um inimigo unido que não tem o menor escrúpulo, que veio aqui para nos matar e nos escravizar. A nossa esperança, então, foi embora. Aliás, de onde menos se espera, como diz o ditado, daí mesmo que não sai nada. Estamos a 2 dias das eleições, não serão esses cavaleiros ilustres muito dignos e nobres, eu nem conheço pessoalmente, mas eles representam essa força desarmada, essa força armada sem vontade. Não diria falta de coragem, são estratégicos demais, estão contando às vezes com coisas que talvez eu não conheça, talvez eu esteja dizendo bobagem, mas o tempo está passando e depois que o carnaval do PT estiver na rua, a faixa dele estiver no peito e a estátua tiver, o caneco estiver no armário, aí já éramos. O Brasil não vai mais recuperar disso. Nós vamos mergulhar no obscurantismo totalitarista como um regime nazista. E o Supremo vai se transformar naquele tribunal lá de Nuremberg, do Rolando Freisler. É isso que parece que eu estou vendo. Rolando Freisler tratava com desprezo o acusado, humilhava ele. Quando o acusado, quando a vítima ia prestar uma queixa, ela era presa imediatamente se o regime se voltava contra ele. Algo que nós vimos agora 7 dias atrás. Para encerrar, o professor Jacob Tauman, no seu famoso livro As Origens da Democracia Totalitária,
Então, ele morreu em 80, ele não chegou a ver o líder messiânico se transformar num sistema messiânico. Ele morreu antes desse momento. Hoje, esses sistemas messiânicos estão no mundo todo. Eles têm líderes que às vezes não precisam ser tão líderes assim. Repare o Biden, aquele demente lá dos Estados Unidos. Ele não é líder de nada, ele é manipulado. O Lula também não é líder de nada. O Lula é apenas um cara que conduz as pessoas ao voto. O voto, a festa da democracia, está aí a festa da democracia. Não tem convidados, não tem ninguém dançando nessa festa. Aliás, quem vai dançar vai ser nós. Por isso que eu acredito que essa eleição das urnas está perdida para o Bolsonaro. Não tem como ganhar uma eleição dessa, que as cartas já estão marcadas há anos, e nada foi feito. Por inépcia, por falta de vontade, por excesso de zelo, por algo que só existe na imaginação deles, as 4 linhas, o Estado de Direito, isso não existe mais. Então vamos esperar o Stalin contar os votos e saberemos o resultado da eleição.